tema da nossa meditação de hoje depois da capa. Quero te convidar aí comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19. Alguém ministrou essa mensagem sobre a minha vida. E nasceu, alguém ministrou sobre a minha vida esse texto, e nasceu então essa mensagem. E aí Deus deu o tema. 1 Reis 19:19. O texto, a revista atualizada, ele diz: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto, ou a sua capa, sobre ele. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. E chegando Elias a Eliseu, lançou, você me ajuda? Lançou a sua capa sobre ele. Senhor meu Deus, fala aos nossos corações. Toma a minha vida pela misericórdia. Usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir e te agradecer, no nome poderoso do Senhor Jesus. E os que creiam que possam dizer amém. Deus, lá atrás, vira para Elias e diz: Elias, que vontade é essa tua, cara, de se matar, de achar que é o fim do seu ministério? Tem 7.000 que eu fiz com que não se curvasse, que não adorasse a Baal. O teu ministério não findou. E quero dizer para você que eu escolhi ainda um sucessor. Quando eu achar que é o fim, virá um outro que irá te substituir. E esse será Eliseu. E Elias então volta ao deserto pelo caminho de Damasco e começa ali então a entender aquilo que Deus tinha e aquilo que ainda precisava se cumprir. Só que o mais interessante aqui é que Deus fala com Elias, Deus diz o nome, o Senhor orienta que teria um outro, um sucessor, mas inicialmente a impressão que dá é que Deus não havia falado nada com Eliseu. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que quando você tem um chamado, o Senhor trabalha da forma que Ele quer, e nem sempre Ele vai te mostrar o conteúdo de todo o chamado que Ele tem para com a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Então não cobre a Deus explicação daquilo que Ele não vai te dar explicação. Você é um servo, você é uma serva. Toca na pessoa do teu lado e diga para ela: aprenda única e exclusivamente a servir. E de repente chega Elias. Olha que coisa maravilhosa. Observa ali Eliseu no 12º carro, 12º carro, lavrando
Alguns teólogos vão dizer que daqui surge a expressão lá na frente, Cristo dizendo: olha, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O arado, ele precisava ser conduzido com as duas mãos, porque se você segurasse para a esquerda, ele ia tender para a direita. Se você segurasse com a mão direita, ele ia tender para a esquerda. E você precisava estar firme com a mão no arado, firme olhando para frente, para que você não saísse daquela trajetória que estava programado para aquele dia. Você está entendendo? Diga amém. Uma vez a mão no arado, já era, não pode mais olhar para trás. E alguns pensam que é fácil, mas o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: ó, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, toma e siga-me. Segura a cruz aí, toca no teu irmão e diz para ele assim ou para ela: segura a tua cruz e segue o Senhor Jesus. E nós vamos notar aqui, irmãos, no texto, que Elias passa por ele, pega a sua capa, pega o seu manto e lança. E aí a gente começa a pregar agora. Depois da capa, irmãos, depois que Elias lança a sua capa, ele está dizendo para Eliseu: Eliseu, tu herdarás desse Santo Espírito que habita na minha vida. Eliseu, uma herança está sendo derramada sobre a tua vida. Eliseu, a partir de hoje, tu nunca mais será o mesmo. Eu já expliquei à igreja, irmãos, que quando a Bíblia diz em Apocalipse, já expliquei isso aqui, mas é legal para você que não conhece, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 15, que diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem Oxalá, ou seja, o Senhor, quem deras fosse frio. Coloca numa outra versão para o pessoal entender melhor aí, Mateus, por favor. Quem deras fosse frio ou quente. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, quem deras se tu fosse frio ou quente, para mim não tem diferença. Mas como, pastor? Quem deras fosse frio ou quente? Que negócio é esse? Deus está, o quente é aquele que está na presença, e o frio é aquele que está fora da presença. E Deus então está dizendo: quem deras, Jesus está dizendo a João na ilha de Pátimos: quem deras fosse frio ou quente, quem deras fosse frio ou quente. Que negócio, 15 e 16, Mateus, para mim, por favor. E você então começa a entender que Deus faz uma comparação do frio com o, dizendo assim: ó, não me importa quem deras fosse frio ou quente, todavia és morno, e morno estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pastor, por que Deus compara o frio com o quente? Simples: o quente é o que está na presença de Deus, e o frio é o que está fora da presença de Deus. Mas o Senhor compara os dois, porque para Deus o que hoje é frio, com um piscar de olhos, um estalar de dedos, torna-se quente, mediante ao poder que existe na palavra. Você está entendendo? Quando ela se converte, ela sai do estado de frio direto para o estado de quente, cheio da presença de Deus. Você entendeu, irmão? Quem é o morno, pastor? O morno é aquele que nunca mais se tornará frio. Eu já falei aqui, irmãos, sobre alguns personagens da Bíblia que tiveram um encontro com Cristo e nunca mais foram os mesmos. Se você fizer um estudo profundo sobre Barrabás, alguns teólogos vão dizer, dentro da exegese, que Barrabás teve um encontro com Cristo na prisão, e que o Senhor Jesus simplesmente olha para Barrabás, e Barrabás começa a chorar. Sabe por quê? Porque ele sente que ali não era um homem comum, ali era o próprio Deus em figura humana. Você está entendendo, irmãos? Era a divindade no meio de nós. Não teve ninguém que cruzou com Cristo Jesus que não foi impactado. Ninguém. E os que foram impactados, no mínimo, ou no máximo, melhor dizendo,
só conseguem ser mornos porque um dia foram quentes, mas nunca mais torna-se frio, irmãos. Nunca mais um homem e uma mulher de Deus que teve um encontro com o Senhor Jesus consegue voltar à esfera antiga de frio. Você está entendendo? Diga amém. Então significa dizer que quando Deus abomina o morno, Ele está dizendo: olha, sabe, esse morno um dia foi quente. Eu não sei como é que está o teu estado, eu não sei como é que está a tua vida, mas se porventura tu tem estado no estado de morno, o Senhor está dizendo o seguinte: hoje Deus te trouxe a esse lugar para ministrar sobre a tua vida, que depois que a capa de Elias tocou Eliseu, ele nunca mais foi o mesmo. Então Deus já quer começar a falar contigo aí no teu lugar, que depois da capa, irmãos, depois que o manto de Elias toca, depois que o chamado de Deus se apodera, nunca mais tu és o mesmo. Quer desistir, desiste. Quer ir embora, vai. Quer abandonar, abandona. Mas uma coisa eu vou te dizer: esse chamado que reveste a tua vida te faz diferente para todo o sempre. Eu fui procurado por um dos trabalhadores e ele veio e disse assim: pastor, eu tenho medo do ministério. E aí eu tentei entender, eu falei: mas como assim medo do ministério? Não é medo da unção ágape, não, pastor, é medo de entrar mesmo, um dia fazer parte, em outras palavras, então quer dizer, de um dia ser pastor. Eu tenho medo. Mas espera aí, me explica. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o ministério exige algumas coisas. Já está aí? Está aí só para a gente contextualizar. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. E aí o texto seguinte é assim: porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Só te dei a referência para você compreender melhor. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. O que hoje Deus quer falar comigo e contigo é a respeito de um chamado incondicional, intransferível. Então toca na pessoa do teu lado, e ela talvez não tenha noção disso. Vira para ela e diz: o chamado que Deus tem na tua vida é intransferível. Começa na tua vida, vai dar sequência na vida dos teus filhos, que dará sequência na vida dos teus netos, que dará sequência. Você está entendendo, irmãos? As bênçãos de Deus, elas vão acompanhar gerações e gerações e gerações e gerações e gerações. Talvez você não vai deixar nada para os seus filhos, mas tu há de deixar uma herança espiritual, tu há de deixar um legado de vitória, tu há de deixar um legado onde o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, o que eu não fiz na tua vida, eu vou fazer na vida dos seus. Vira para a pessoa do teu lado, conta um segredo para ela, diz para ela que a capa já tocou a vida dela. Oh Jesus, olha o que diz o texto, irmãos, no versículo de número 20. Eu vou ler contigo aqui, no versículo 20. Então, deixando estes os bois, correu após Elias. Aqui, olha o que é mais interessante, é que Eliseu vivia daquilo. Os bois eram importantíssimos. E de repente ele diz que ele deixou os bois. Deus está dizendo para mim e para ti que vão existir coisas que não tem jeito, vai ter que deixar para trás. Vai ter que abrir mão, vai ter que abrir mão, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Vai ter que abrir mão, não tem jeito, não tem jeito. Vai ter que abrir mão, não tem jeito. Aqui, o impacto da capa é tão tremendo, é tão sublime. E aí você vai entender o que um dos trabalhadores falou comigo daqui a pouquinho. Vou te mostrar aí no texto. Olha o que diz: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai vai, volta. Vai, vírgula, volta. Pois que te fiz eu
Versículo seguinte: voltou, pois, de o seguir e tomou, o que ele fez, irmãos? Tomou o que? A junta e com os aparelhos dos bois, o que ele fez? E deu a quem? Opa, a dimensão do cara abriu. Ele percebeu que agora a coisa era séria, que agora ele foi chamado para compartilhar. É muita carne aqui e eu tenho que compartilhar. O pão vivo que desceu do céu, que está sobre a tua vida, é muito poderoso, e você pode comer e pode compartilhar. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Chega um momento da tua vida que você vai ter que aprender a compartilhar. Isso serve para mim, serve para você. Mas o texto continua dizendo: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Senhor, Ele quer ministrar no meu coração e no teu, que a preciosidade dos acontecimentos, olha, vê se tu vai entender aí, a preciosidade dos acontecimentos surpreendentes de Deus está numa palavra chamada servir. Então, se a pessoa do teu lado ainda não descobriu isso, diga para ela: quer viver coisas maravilhosas, quer viver coisas sublimes, quer viver um tempo de novidade, quer viver um tempo onde tu vai ver a exaltação de Deus sobre a tua vida, aprenda única e exclusivamente a servir. Deus hoje manda dizer nesse lugar que alguns não têm alcançado a vitória porque não têm servido. Quando é para servir, abre a boca para desdenhar. Quando é para servir, abre a boca para falar o que não é para falar. Quando é para servir, a pessoa não só não serve, como impede as outras de servir. Você está entendendo? Diga amém. Aí esse trabalhador virou para mim e disse assim: pastor, entendi. Aí eu: o que você entendeu, pastor? Não dá, ministério, pastor. Eu queria muito, mas eu tenho medo. Mas medo de quê? Medo de me frustrar. Não é a mim não, pastor, é frustrar o Senhor, porque o Senhor está com uma expectativa tão grande em mim, que eu tenho medo de frustrar o Senhor. Aí eu falei: Senhor, me dá aqui para conseguir entender, para a gente tratar esse assunto hoje. Aí ele abriu a boca e ele falou assim: lembra, pastor, o que houve com Eliseu? E aí eu disse: o que houve com Eliseu? Eliseu, naquilo que ele vivia ou sobrevivia, ele foi lá e sacrificou os bois, queimou as madeiras. Eliseu foi lá e mudou a história dele. E eu não sei se eu sou capaz de queimar os bois. Eu tenho estado nesse ministério durante um período, e aí ele falou o período, e tem dito, e aí ele virou para mim e disse assim: eu tenho visto o meu líder queimando os bois, o meu líder queimando a madeira, o meu líder oferecendo o melhor dele. E o Senhor hoje é um exemplo para mim. Eu não sei se eu vou conseguir chegar, eu não sei se eu vou conseguir me dar da forma que o Senhor se dá, eu não sei se eu vou. Eu falei: calma o teu coração, porque com cada um Deus trabalha de uma maneira, com cada um Deus faz de um jeito. Acalma o teu coração. E eu vi ali um coração que começou a ficar atribulado, porque deseja, mas tem medo. Você está entendendo, irmãos? Eu quero só dizer algo para ti: acaba quando ela chega sobre a tua vida. Se tu quiser, bem; se tu não quiser, amém. Mas eu quero te dizer que quando você não quer, ainda assim, o Senhor continua dizendo: é intransferível, é intransferível, é intransferível. Se eu tivesse que escolher o teu vizinho, eu tinha escolhido o teu vizinho. Se eu tivesse que ter escolhido teu irmão, eu tinha escolhido teu irmão. Se eu tivesse que ter escolhido teu filho, tua filha, eu tinha escolhido a tua filha. Mas eu escolhi você, e estou te dizendo que é intransferível. Deus não vai transferir para ninguém. Outra coisa que eu preciso falar aqui hoje, irmãos. E aí foi uma pessoa ministrando na minha vida. Ele disse assim: pastor, saiba de uma coisa, e ouça bem o que eu vou lhe dizer. E eu quero mudar essa fala, porque o Senhor já falou comigo e agora eu preciso falar contigo. Ouça bem uma coisa:
E ouça bem o que eu vou lhe dizer. Depois que Eliseu herdou a capa, não tinha mais como voltar atrás. No domingo ministramos uma mensagem aqui dizendo: quero voltar ao início de tudo. Em cima daquela canção, encontrar-me contigo, Senhor, rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Ontem eu estive visitando o pastor João Belo e eu falei: pastor, o senhor quer algum recado para a igreja que eu dê no culto de amanhã? E ele, com muita dificuldade, disse assim: manda um beijo para todos. Está lá na dor, irmãos, mas aqui, herdou a capa. Eu não vou dizer para você e nem vou profetizar que vão ser somente dias de sorrisos. Esses dias eu estava apresentando o debate e eu citei uma frase. Eu fui questionado pelo pastor como apresentador, fui questionado por um pastor participante, o pastor Jorge Videira, onde eu disse uma frase e disse: pastor, eu não acho nada disso. E eu entendi o posicionamento dele, tive que respeitá-lo. E eu havia dito que ministério são mais tristezas do que alegria. E ele falou: pastor, não vou entender, são mais alegrias do que tristeza. Eu queria retrucar, mas achei que não era o momento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: para que não me ensoberbecesse das grandezas de revelações que a mim foi dado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E por 3 vezes eu pedi ao Senhor que me livrasse. E por último o Senhor veio, clamou na minha vida e disse: olha, Paulo, a minha graça te basta. E aí ele descobriu que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E mais embaixo ele descobre que quando ele estava fraco, era aí que ele estava forte. Você está entendendo, irmãos? Você sabe por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? Deus permite, sabe por quê? Para que a vaidade caia no chão, para que a prepotência caia no chão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não vai dividir a glória com ninguém, não adianta, ele não vai dividir com ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Você está entendendo? A majestade vem dele, é dele. Deus é Deus. Repita comigo: Deus é Deus. Depois que Eliseu herdou a capa, não tinha mais como voltar atrás. Ei, e agora? E aquele homem estava ministrando em vista de algumas coisas que a gente tem vivido. E aquele pastor então disse: pastor, e aí eu falei sim. Ele falou assim: ó, vai se acostumando. Como assim, pastor? É isso aí mesmo, vai se acostumando. Pode ser que venham tristezas, pode ser até que venham decepções, virão alegrias. Diga amém, diga amém, diga amém, irmãos. Mas com tudo isso, vai se acostumando. Vai se acostumando. Pode ser que um dia você faça como Abacuque, se lamente lá no capítulo de número 1, e lá no 3:17 diga, no 18 diga: todavia a minha alegria vem do Senhor. Você está entendendo? Eu me alegro no meu Senhor. Você está entendendo, irmãos? Pode ser que Deus compreenda os momentos de oscilações na minha vida e na tua. Um dia estamos muito bem, no outro muito mal. Mas uma coisa eu quero te dizer: a capa já está sobre a tua vida. O Senhor resolveu escolher você, te trouxe a esse lugar para dizer: não adianta correr, não adianta tentar fugir, não adianta, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Para onde quer que tu vá, o meu espírito há de te incomodar. O que quer que tu faça, o meu espírito vai continuar falando ao teu coração. Então, em nome de Jesus, hoje aqui nesse lugar é noite de você compreender que depois da capa, tu nunca mais é o mesmo.
Ele falou uma outra coisa para mim. Ele disse: ó, vai se acostumando. E ele virou e disse o seguinte, e falou tudo isso sorrindo, irmãos. Falou: ó, é daí para frente, hein? Ó, o que Deus vai fazer é daí para frente. Você está entendendo, irmãos? É daí para frente. A sua caminhada é daí para frente. Vai, 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 não para não, não desiste. É daí para frente. Não retroceda, é daí para frente. Continua avançando, é daí para frente. Eu estou contigo, é daí para frente. Cadê o dom? Cadê os talentos que o Senhor confiou na tua mão? Cadê você que começou bem nos novos da unção e de repente parou? Cadê você que desistiu? Não entendes tu nesta terra que o chamado não vem do homem? Não compreendes tu que não existe nem há de existir nenhum homem que consiga entrar dentro do teu ser, tocar lá o mais profundo da tua alma, fazer você ter sensações que você nem tem palavras para expressar essas sensações, que quando você pergunta: o que você está sentindo? Eu não sei, é um misto de alegria, me deu vontade de chorar, mas eu não estou triste. O que você está sentindo? Eu não sei. Uma coisa eu posso te dizer, é a presença do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Uma outra coisa que ele também falou, e eu quero poder falar para você, caminhando para o fim dessa mensagem, em nome de Jesus. Ele virou e disse: Alexandre. E eu parei e olhei. Hoje Deus está te chamando pelo teu nome. Eu achei legal porque tirou o rótulo, né? Pastor. Aí começa: pastor. Aí já mostra aquele cara. E se falar ainda presidente, oh, parece que tu é o cara, mano. Sim ou não? Pastor, presidente. Pode jogar a bola no meu peito aqui que eu vou matar. No mínimo vai vir uma bola que não tem nem goleiro, eu vou chutar pro gol. Você está entendendo? Alexandre. Alexandre? E que negócio é esse? Que intimidade é essa? Alexandre. Claro, não falei isso, mas pensei. Pensar pode, não pode, irmãos? Eu estou observando que você está achando estranho a capa. Aí o calado estava, calado fiquei. Eu estou observando que ela, quando a gente ministra aqui no altar, irmãos, tipo hoje eu estou de blazer, né? Um blazer até bonito, não sei se você gostou, mas o blazer, ele pesa mais normalmente que o terno, né? Ele é mais pesado. Então a gente que está aqui ministrando, se eu tirá-lo, eu fico mais leve aqui pregando. Você está entendendo, irmãos? Me dá uma sensação de mais alívio. Você compreendes isso, sim ou não? Você fica mais despojado, você fica mais, né? Só que aquele homem, ele virou e disse assim: eu já percebi que está te incomodando. Mas, Alexandre, a capa é tua. Hoje Deus vira para a amada igreja nesse lugar e diz que a capa é tua. Foi Ele quem te deu, foi Ele quem te escolheu. A capa é tua.
se ajeite, compreendas. A capa é tua. E aí na minha mente eu me perguntei, mas não é tão simples assim? Envolve um monte de coisas. Não é tão simples assim, mexe em um monte de áreas. Só na mente. E aí aquele homem que falava comigo, Jairo, que falava comigo, e eu, no caso você é o pastor, e você está nos seus questionamentos, e agora? Como é que vai ser? Aí ele deu alguns passos, e eu continuei ali. Aí ele volta para dizer: o resto são detalhes. Mas a capa é tua. Vive intensamente com ela, porque é um chamado de Deus para a tua vida. A capa é tua. O resto são detalhes. O que Deus vai fazer, pastor? Simples. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus manda te dizer: vou preparar tudo. Vai ficar tudo pronto, tu só vai entrar, tomar posse daquilo que é teu. Tu vai em frente, eu vou mostrar que eu sou contigo, mas não desista, porque depois da capa tu nunca mais será o mesmo, tu nunca mais será a mesma. Depois que a capa toca a tua vida, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar de uma maneira sobrenatural. Depois que a capa toma a tua vida, toca na tua vida, Deus começa a dizer: agora daqui para frente é tudo novo, tu serás regido pelo meu Espírito. Olha, Eliseu, outrora você vivia de coisas carnais, agora tu vai viver daquilo que é espiritual. Olha, Eliseu, tu vai experimentar de milagres. Olha, Eliseu, vou te usar para que grandes coisas aconteçam. Olha, Eliseu, o morto vai cruzar o teu caminho e ele vai ganhar vida. Olha, Eliseu, e mesmo no dia em que tu morrer, não tiver mais fôlego de vida, os teus ossos, quando forem tocados, eles farão com que o morto ressuscite. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo pós-morte vai ficar um legado. Mesmo pós-morte. Não foi Eliseu que fez esse último milagre. Já estava morto, e morto não faz milagre, ou não promove milagre através de Cristo. Ele estava morto, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Está aí os ossos do meu servo, está aí os ossos do meu servo. E aí foram tentar fugir, correr, porque a cidade estava sendo invadida, no meio de um sepulcro, no meio ali de uma condução de um morto, e de repente lançaram de qualquer maneira. Vamos lançar aí mesmo, cara, joga o corpo dele aí mesmo, está morto, não tem jeito. Mas quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ganhou vida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, aprenda. Deus tem um chamado contigo incondicional, intransferível. Não tenta passar para ninguém, porque o Senhor não vai aceitar. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei se você sabia, mas a autonomia de táxi, ela é intransferível. Você sabia disso? O que as pessoas fazem para vender uma autonomia de táxi, o que dá direito à pessoa de trabalhar, uma concessão, é isso? É isso? Sabe por quê? Porque não pode transferir, irmãos. Tem gente querendo fazer concessão.
do que Deus derramou na tua vida. Ei, aqui, você coloca de pé aí no teu lugar, não tem jeito, não tem jeito. Deus preparou tudo, e disse assim: ó, minha capa, depois da capa, querido, tu nunca mais é o mesmo. Depois da capa, tu nunca mais será a mesma. Já era. Tenta correr, tenta fugir, se quer tentar, tenta. Se tu quer tentar, tenta. Você entendeu? Aqui, vou contar um detalhe dos eleitos. Se correr, o bicho pega. Se ficar, não, o bicho corre, irmãos, porque resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Vai ter que correr, vai ter que fugir. Então não corra, permaneça. Se Satanás tentar se levantar contra a tua vida, permaneça. Se Satanás tentar contra a tua família, permaneça. Se Satanás tentar contra os teus filhos, permaneça. Agora, se Satanás tentar contra o teu ministério, você vai dizer para ele: aqui, ó, a capa da modificação, a capa da transformação, a capa da escolha, a capa que o Senhor derramou sobre a minha vida e que vai me fazer diferente de todos os outros. Eu não sou igual ao pastor Joel. O pastor Joel não é igual ao pastor Alexandre, porque Deus derramou uma capa na minha vida, uma capa na vida dele. Mas juntos somos daquele que fomos chamados para proclamar um evangelho genuíno, um evangelho transformador, um evangelho salvífico em Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém, irmãos.